Boa tarde, galera. Hoje a gente inicia, né, o nosso retorno das nossas aulas online e eu peço que a gente possa, né, ser firmes e fortes nessa lida, que eu sei que não é fácil, não está sendo fácil para vocês, também não está sendo fácil para a gente, professor, que a gente tem que planejar a aula, gravar vídeo e às vezes a gente erra, a gente não acerta de primeira. Então está sendo muito desafiador, mas não impossível, né? Então a gente sempre tem que estar buscando novas práticas, novas aprendizagens e a gente tem que também estar se superando, né? Eu acredito também que vocês estão se superando e espero também que vocês possam aprender, tá? Então, quero pedir a todos vocês que prestem atenção na nossa aula de hoje. A gente vai continuar o que a gente já estava trabalhando, né? Eu falei para vocês nas nossas aulas antes da pandemia, né, que a gente ia estudar, falar sobre o Brasil, né? A gente está conhecendo um pouco sobre esse país onde nós moramos e a gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização. Então vocês podem estar acompanhando na página 21, tá, gente? Pegue um livro aí de vocês, podem folhear. Na página 21 a gente inicia hoje a nossa aula, falando sobre a industrialização. E o que é, né, a industrialização, gente? Para quem não sabe, quando eu falo de industrialização, sempre lembre, gente, eu falo de industrialização, eu falo o quê? Eu posso falar de indústria, né? Industrialização é de indústria. E o que foi a industrialização? Industrialização é um tipo de um processo que é um processo histórico, social, através do qual a história se torna, né, se torna um setor dominante, como a gente pode perceber aí, principalmente, tá? Setor dominante da economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, resultando em aumento de produtividade dos valores e a geração de riqueza, tá? Quando eu falo de industrialização, consequentemente eu falo de indústria, eu principalmente devo levar em consideração principalmente esse fator de produtividade e geração de riqueza. Quanto mais indústrias, mais riqueza, mais produtividade, mais trabalho, mais mão de obra, tá? Isso numa perspectiva o quê? Econômica, tá? Então, a partir desse processo, né, esse processo que é de industrialização, isso aqui está muito relacionado um com o outro, foram e são alteradas também o que? O aumento do crescimento da população, tá? Então, o crescimento da população é uma das consequências também da industrialização, tá? Vale lembrar que a industrialização, gente, ela consiste em transformar um determinado espaço geográfico a partir da construção de indústria de empresas direta e indiretamente ligada à indústria. Então, para você ter, né, para esse processo ele crescer, ele precisa o quê? Transformar aquele espaço onde vai ser uma determinada indústria. Por isso que hoje a gente percebe, se a gente for pesquisar ou então a gente assistindo os telejornais, muitas pessoas, né, muitos movimentos ambientais são contra ao surgimento de indústrias. E a partir do momento que surge, né, que vem a indústria, da onde ela vem, de onde vem esse boom todo, né, da industrialização, vem da Revolução Industrial, tá? Então, a partir do momento da Revolução Industrial, o mundo ele começa a sofrer com esses impactos referentes à indústria, tá? Então, a industrialização ela foi impulsionada pela Revolução Industrial, onde as primeiras técnicas eram baseadas na máquina. Na máquina o quê? Na máquina a vapor, onde sua energia principal era o carvão. Então, a gente pegando, se vocês pudessem, né, puderem pesquisar na internet, as primeiras imagens das indústrias é aquelas empresas que sempre saem aquelas fumaças, né, das suas chaminés. E era ligada principalmente com a tecelagem, tecidos, fabricação de roupa e além dessa produtividade da economia, mas também afetava e hoje afeta também o nosso meio ambiente, tá? E hoje a gente pode estar relacionando a indústria com a questão de sustentabilidade, que antigamente a gente não via, era só produzir, produção, crescimento, mas aonde que está a questão de sustentabilidade, tá? Foi só um paralelo que eu fiz aqui para vocês para a gente captar um pouco essa ideia de industrialização, não só ver numa vertente econômica, de crescimento, de lucratividade, mas também a gente vê num viés o que um pouquinho político,
um pouquinho que social, um pouquinho ambiental, tá? Então, a industrialização, ela trouxe mudanças para o Brasil, principalmente por volta, o quê? De 1930, quando houve a maior, o quê? Implementação desse setor de produção. Então, 1930 é o momento que de impulsionar essa indústria no Brasil, tá? Então, tais mudanças modificou a vida de brasileiros e a forma de organização dos lugares, marcada pela construção e reconstrução da paisagem. Tá, quando eu falo de indústria, eu devo lembrar sobre essa transformação do espaço geográfico e, consequentemente, a transformação da paisagem. E principalmente quando ele fala dessa modificação da vida dos brasileiros. Por que ele fala dessa organização de lugares? Porque a gente olhar o mapa, cada lugar vai ter um papel importante nesse processo de industrialização no Brasil. Olha aí, aqui o mapa, a indústria no Brasil. A gente percebe o quê? Que o litoral, né, gente? Que o litoral ali foi o quê? Foi o processo de ocupação no Brasil. Então, o processo de ocupação no Brasil ele iniciou pelo litoral. E se a gente for levar em consideração aqui, peraí, só apagar aqui para vocês. Levar em consideração, como a gente pode perceber, que, né, a gente olhando aqui a legenda, a de cor verde são outras concentrações de indústrias. A gente percebe que está um pouquinho aqui no Nordeste, aqui nessa área de Sul e Sudeste, tá? E o tom rosa é a maior concentração industrial. Olha aqui a maior concentração industrial, tá? É como a gente pode dizer, nessa questão, nessa fronteira do Sul e Sudeste do Brasil, né? Principalmente no Sul, onde fica Rio de Janeiro, São Paulo, né? É isso que está a concentração. E a gente olhando aqui né? Esses quadradinhos e alguns círculos também, alguns triângulos, eles referente ao tipo de indústrias, aos produtos que são fabricados nessas indústrias, né? A gente vê têxtil, que é ligado a tecido, a gente também vê a bebida, a gente também pode ver a metalúrgica, a química, ou seja, são vários, mas principalmente quero que vocês possam ver que cada setor, né? Cada lugar vai ter um papel importante nessa reorganização e organização dos lugares e provavelmente partir da indústria brasileira. A gente percebe que aqui no Pará, né, alguns só, principalmente na região norte, não é tão predominante a concentração de indústria em compensação à região nordeste e sul e sudeste do Brasil, tá? E a gente pode continuar, olha aí. A indústria brasileira hoje, né? Atualmente o Brasil apresenta um parque industrial, como posso mostrar aqui para vocês, tá? Um parque industrial, tá, gente? Bem diversificado com indústrias nacionais e multinacionais. Vale lembrar, a gente pode colocar como exemplo aqui Manaus, né? Que tem, eu não lembro agora mais como é o nome, mas Manaus é um grande receptor dos produtos, principalmente não só um receptor dele receber, mas também dele exportar, tá? Que tem a Zona Franca de Manaus, tá, gente? É um grande parque industrial também brasileiro. As paisagens também sofreram alterações devido às mudanças que ocorreram no setor primário e terciário, tá? Então, são setores principalmente da economia, ligado à manufatura, tá? Ligado que a produção de alimentos, a tecelagens, e em outras coisas também, tá? Aqui também temos a expansão desses setores e o desenvolvimento tecnológico interferindo na organização espacial do campo e cidade. É interessante quando a gente fala sobre essa organização espacial, sobre campo e cidade, porque o campo, gente, ele começa o quê? A sofrer com esse processo de industrialização no Brasil. A cidade, ela ganha uma característica, porque a cidade, ao mesmo tempo que ela vai receber a indústria, mas também ela vai crescer o quê? Em população. Aí a cidade começa o quê? A inchar, tem um inchaço populacional e vários outros problemas que a cidade ela começa o quê? A passar. E o campo, além disso, né, ele também vai receber indústrias. E ele começa o quê? A usar de mecanização, principalmente no cultivo e na plantação de alimentos e entre outros ramos, tá?
Então, campo e cidade vão ter um papel muito importante, uma organização diferenciada nesse processo de industrialização brasileira, tá? Aqui temos algumas das consequências, como a gente pode perceber, os problemas sociais e ambientais, a racionalização e apropriação dos recursos naturais. O que é essa racionalização, gente? Racionalizar é você dar uma freada, tá? Nesses recursos naturais, porque com a chegada das indústrias vai afetar muito o meio ambiente. E muitos recursos naturais eles vão começar o que? Diminuir. E a gente vai precisar o que? Racionalizar. E principalmente o que? Essa apropriação aqui, gente. Tá? Que vai ter muita apropriação ilegal também. Aí tem a precarização da saúde, né? Conforme crescem as indústrias também, que vão começar a chegar, vai abrir emprego, as pessoas vão começar o que? A migrar, sair do campo para ir para a cidade, ou então aquela migração, né? Que vem, que vem de outros estados, principalmente vindo para a região sul e sudeste do Brasil. Aí vem a precarização da saúde, da infraestrutura, saneamento básico e educação. Aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês. Quando a gente fala de industrialização, a gente pode estar relacionado ao aquecimento global. Aqui também a produção de lixo e principalmente as pessoas que como elas vão trabalhar em indústrias, muitas pessoas começam a sair dos seus lugares, de outros municípios, ou então de outros estados, ou então até sair do campo para ir para a cidade. E aonde elas vão morar? Nessas encostas, que futuramente acaba o quê? Em deslizamento e gerando outros e outros problemas, tá? E aqui a gente tem uma atividade, tá, gente? É uma atividade super fácil. Agora, se você não abrir o seu livro, deve abrir seu livro para fazer essa atividade e me entregar, tá? Você vai me entregar como? Daquele mesmo jeito, feita no caderno, e não esqueça seu nome, bate uma foto e mande para a professora. E essa atividade, gente, eu adaptei ela, até porque, como estava no texto, era para vocês fazerem em grupo. Mas como a gente não está em sala de aula e cada um está na sua casa, então eu adaptei ela para cada um fazer de forma individual. E diz assim: escolha uma capital brasileira para pesquisar sobre a sua origem e sua revolução urbana. Depois de pesquisado, faça um texto sobre a capital escolhida. Então, o que você vai fazer? O Brasil ele tem várias capitais, né? Então, vamos supor que você escolha Brasília e você vai pesquisar como foi o surgimento de Brasília e principalmente como ela desenvolveu essa questão urbana, né? A sua cidade. É isso que você vai fazer basicamente. Então, você principalmente pode pesquisar pela internet e qualquer dúvida não é difícil, tá, gente? Não é difícil essa questão. Você pode estar fazendo e só me mandarem, tá? Mas não deixe de me mandar porque eu vou estar aqui aguardando vocês e é muito importante agora as atividades porque elas vão ajudar muito para a segunda avaliação de vocês, tá, gente? Não esqueça de dar like no meu canal para dar uma joinha lá para a professora e até a próxima, gente, mas eu vou estar aqui esperando a atividade, tá? Beijo para vocês, até a próxima aula.